Fala pessoal, Gustavo Guerra aqui trazendo mais uma aula para vocês. Gente, essa aula vai ser uma aula inédita, tá? Eu andei pesquisando aí no mercado, nos cursos de criptoativos e ninguém trouxe ainda esse conhecimento por ser um conhecimento muito específico, tá pessoal? Uma coisa muito direcionada, né, própria da área de tecnologia. Por isso, inclusive, que eu particionei a primeira parte da aula de blockchain como uma parte mais teórica, mais técnica, né? E trouxe para vocês agora essa segunda parte de uma maneira um pouco mais direcionada. É um conteúdo mais complexo? Sim. É um conteúdo um pouco mais denso. Ressalto que muitos manuais, muitos livros foram escritos acerca de blockchain e nem nesses compêndios, que são livros enormes, foi facilitada a explicação. Então, infelizmente, eu não vou conseguir trazer para vocês em 10, 15 minutos tudo que envolve aí a misteriosa blockchain, né? Essa grande inovação que surgiu no mercado aí pelas mãos de Satoshi Nakamoto. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês hoje uma aula de tela de computador, tá, pessoal? A gente optou em algumas aulas por não trazer aí a face camera, né? Ou, inclusive, que seja, né, por não ser aí uma aula de rosto, para não distrair vocês quando o conteúdo for um pouco mais denso, como é o caso de hoje, tá? E começando a aula, pessoal, entrando aí já no conteúdo, moedas criptografadas. Por que essas moedas elas têm esse nome, né? Vocês sabem o que é criptografia? Criptografia, pessoal, é uma forma de codificação de uma mensagem, que é inclusive o que atribui segurança aí nas movimentações financeiras online, né? Inclusive no Bitcoin e em muitas das altcoins. E eu vou trazer para vocês, pessoal, a explicação disso agora, tá? O que é criptografia, então? Criptografia, pessoal, é quando você manda uma mensagem, né, de modo que só o seu destinatário oficial consiga entender. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples, para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho uma mensagem para enviar para você agora. E eu quero que só você, especificamente você, entenda, tá? Eu tenho lá a minha chave, né, de criptografia que eu vou usar para codificar a palavra. Né? Logicamente, não vou mostrar para vocês que palavra seria essa, para vocês poderem conseguir entender o exemplo. Então, estou mandando para vocês uma palavra. Aqui as letras estão marcadas com X, né? Para vocês não saberem o que é. Né? E chegou para você, você conseguiu entender. Tá, como que isso funcionou? Né? Você recebeu a seguinte palavra, A, B, C, D. Né? Do jeito que ela está aqui agora, todo mundo recebeu. Todo mundo aí que está assistindo a aula conseguiu vislumbrar, mas ninguém conseguiu entender. Só você que tem a chave que foi usada para codificar a mensagem e é a mesma chave que vai ser usada para decodificar. Abrindo um parênteses, pessoal, isso é chamado de criptografia simétrica, tá? É um tipo de criptografia. E aí você pegou ali a sua chave, que foi a mesma chave que eu usei, né? E olhou lá que A equivale à letra C, que B equivale à letra A, né? Que C equivale à letra S e que D equivale à letra O. Então aí, né, com essa chave de criptografia, né, e descriptografia, né, porque a criptografia ela é assimétrica, ela é simétrica, eu dei até um espaço para vocês entenderem logo mais o porquê disso, né, porque ela tem os dois pontos com a mesma chave. E aí você foi lá e decodificou, né? Ah, deixa eu ver que mensagem é essa que o Gustavo me mandou. Né? C, né? A letra B aqui, A, S, O. Ah, o Gustavo me mandou a palavra caso. Então, pessoal, isso que é a criptografia, né? Esse é um exemplo muito simples de criptografia, né? Com chaves simétricas, né? Porque é a mesma chave usada para criar a codificação ali e para você decodificar a mensagem quando recebe, né? E isso daqui é uma forma de trazer segurança. O Bitcoin, pessoal, ele usa uma criptografia chamada de assimétrica, porque você tem chaves diferentes, né, em cada uma das pontas. Para adentrar nesse conhecimento, nesse conteúdo, eu vou trazer para vocês, primeiramente, um exemplo de como é feito, né, na prática, aí, nas questões mais comuns, né, como a assinatura de um contrato, por exemplo. O Brasil ele adota um padrão chamado de ICP Brasil, né, para vocês perceberem como que essa situação da criptografia ela é segura, onde você tem duas chaves nas pontas para
averiguar uma situação, um documento, no caso aqui, uma assinatura por certificação digital. Né? Para quem já está aí familiarizado com o contexto, a certificação digital é uma chave pública que você adquire, que você compra ali numa emissora de certificação e você usa ela para assinar os documentos. Lá no banco de dados, lá na empresa que emitiu, eles têm ali a chave privada que só eles têm para averiguar a validade daquelas assinaturas. Né? Então, pessoal, claro que existem diferenças, a gente está trazendo aí de uma maneira mais resumida, alguns conceitos estão até simplificados, que é para todo mundo conseguir captar isso numa boa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem lá aquele documento, e você vai colocar lá a sua assinatura, e a assinatura digital, assinatura por certificação digital. Esse texto, que não é o texto original do documento, refere-se à assinatura, E aí você usa a sua chave pública, que você comprou lá na certificadora, que vai codificar aquela parte do texto que é a assinatura, para ele conseguir ser enviado para a certificadora ali, que vai averiguar a sua assinatura pela chave privada que só eles têm e vão poder dizer que aquela assinatura é válida, que foi realmente você que assinou, e que realmente aquele documento é íntegro e tudo está ok. Essa daí, pessoal, é uma situação de chave por criptografia assimétrica. O Bitcoin, pessoal, ele usa a mesma tecnologia, mas não do mesmo modo. Vocês estão percebendo aqui que o texto ele é criptografado uma única vez e descriptografado uma única vez. Geralmente, na criptografia assimétrica, é isso que ocorre. Só que o Bitcoin, pessoal, ele foi inovador. A situação ali é bem diferente. Tá? E eu vou trazer para vocês, na prática, algumas questões acerca disso. Vamos voltar aqui para o nosso bloco de notas para vocês entenderem. Vou apagar essa parte aqui para ficar bem centralizado aí no que eu quero trazer para vocês. Pessoal, na sua carteira, quando vocês instalam aí no computador, vamos dar um exemplo do computador para ficar um pouco mais simples, porque na Web Wallet, que é a carteira digital, online, ela não funciona desse modo. As chaves elas ficam nos servidores, você nem tem acesso a isso. Mas vamos dar o exemplo aí do computador que funciona exatamente assim. Você instalou lá a carteira do Bitcoin na sua máquina e você criou uma senha para ela. Essa senha não é a sua chave privada. Essa senha vai criptografar a sua chave privada. Tá? É um pouco complexo, pessoal, mas se tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários, que naquilo que nos for possível, a gente vai auxiliar sempre vocês a entenderem esse conteúdo. Tá? Então vamos supor que vocês colocaram lá uma senha. Vamos colocar que a senha que eu coloquei aqui foi Gustavo123 e aí consegui abrir minha carteira, consegui movimentar os meus bitcoins a partir do momento que eu digitei essa senha. Essa senha descriptografou a minha chave, que está ali, eu vou colocar o exemplo de chave privada para vocês entenderem, que ela está ali na minha carteira, ali embutida, escondida, porque a gente não vê, a gente não tem acesso a isso, tá? É o programa que gera. Então eu tenho ali essa chave privada. Tá? O que o Bitcoin faz, pessoal? Ele pega esse que é um do par, que é uma chave do par de SSL, pega esse endereço, para ficar mais fácil, pega aqui essa mensagem, vamos colocar assim, e antes de imprimir ela na blockchain, como uma informação ali, válida de transações e tudo, o Bitcoin ele tem alguns dígitos verificadores que ele usa para isolar essas mensagens, para os mineradores naquela capacidade de processamento conseguirem encontrar, e por mineradores, pessoal, eu falo das máquinas, não das pessoas, conseguirem encontrar ali essas informações de uma maneira mais facilitada. Então vamos dar um exemplo aqui, que não é esse, pessoal, mas que o Bitcoin utilize esse prefixo para isolar essa informação na blockchain. Então, o que é feito? É feito um transporte desse prefixo para a chave antes dela ser criptografada, tá, pessoal? Ela nem foi criptografada ainda, tá? E a gente tem aqui, uma nova chave com esse prefixo, tá? O que acontece a partir de então, pessoal?
é aplicado uma criptografia, né, uma modalidade de criptografia bem conhecida, tá, pessoal? E utilizada em outros meios, né? Eu não vou trazer para vocês o nome aqui, porque eu não quero confundir vocês agora com tantas informações, mas quem quiser saber mais pode deixar nos comentários que eu vou estar passando isso para vocês depois, tá? E essa criptografia ela é aplicada nessa informação completa. E, né, após cifrar aí todos esses números e esses caracteres, você tem aí a primeira camada. E a primeira camada transforma essa informação em outra, assim como aconteceu no exemplo que eu dei para vocês da palavra caso, que chegou como ABCD. Né? Nessa situação, não satisfeita a segurança do Bitcoin, é aplicado uma segunda codificação. Né? E esse valor ele é modificado novamente. Né? Então, aí uma dupla camada de criptografia. Não satisfeito, pessoal, o que é feito depois? É isolado os 8 primeiros dígitos, né? A gente tem aqui, ó, 8 dígitos, né? E eles são isolados, né? Essa parte ela é dispensada e assim é encontrado o segundo dígito verificador. Né? Esse segundo dígito verificador ele é acrescido, né, no valor original, aquele valor principal que eu mostrei para vocês, ó, ao final. Então, dessa forma, pessoal, a gente tem aí, ó, o dígito verificador inicial, né, e o código verificador final. Então, você tem aqui, ó, a primeira parte de uma chave, né, utilizada no Bitcoin. Na união dessas três informações, é aplicada uma terceira camada, pessoal, de criptografia, né? E por isso que a gente recebe, nesse caso do exemplo, essa informação, né? Como as informações de chaves, informações de endereços, de Bitcoin. É assim que é feito, pessoal. E nesse caso que eu mostrei para vocês, foi a criptografia de um endereço de importação. O que é isso? Na Paper Wallet, pessoal, que é aquela carteira de papel, existe uma chave chamada de chave de importação, né? E essa chave, pessoal, se ela for replicada aí numa carteira digital, uma carteira, as carteiras que têm essas funcionalidades, todos os bitcoins daquele endereço são importados para a carteira e assim eles podem ser utilizados. Por isso que essas chaves elas são ocultas na sua carteira, porque se alguém tivesse acesso a elas, poderiam modificar aí, né, o destino dos seus bitcoins, enviar para outras carteiras, e seria como se fosse, né, você próprio fazendo as suas transações. Então essa é uma informação muito criteriosa, que precisa ser guardada com bastante sigilo, né? Então, por isso, pessoal, que a gente sempre fala, a senha de vocês é algo assim de suma importância que não se perca, que outras pessoas não tenham acesso, porque a senha é o ponto de partida, é onde você consegue a contrassenha e consegue, por várias criptografias e decodificações logo em seguida, alcançar aí, né, a chave de importação. Então, pessoal, por isso que o Bitcoin ele é tão seguro, né? A gente não tem notícias aí de ninguém que tenha conseguido aí quebrar as criptografias do Bitcoin. E a gente está falando aqui, pessoal, só da chave privada. A gente ainda tem a criptografia aí para a questão da chave pública, né, que são os endereços de carteiras. Então, pessoal, o Bitcoin ele é muito seguro, tá? A gente não tem aí nenhum tipo de informações acerca de carteiras invadidas. Quando isso acontece, é porque os hackers conseguem sequestrar as chaves privadas, né, ou as senhas naquelas carteiras em específico. E fazer todo esse trabalho que eu mostrei para vocês aqui agora para conseguir, né, desviar os Bitcoins daquelas carteiras. Pessoal, sobre blockchain, me excedi um pouco, queria falar com vocês 5 minutos, né, com vocês aí, e acabou se tornando uma aula de 15 praticamente. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem que a gente explore um pouco melhor esse conteúdo, né, esse contexto,
É só vocês deixarem aqui nos comentários, procurar a gente pelas redes sociais, às vezes até no canal do YouTube, lá o conteúdo é um pouco mais descontraído, mas a gente pode trazer para vocês aí informações mais específicas, né, na área de programação acerca dessa situação de criptografia e as seguranças e curiosidades das moedas, tá ok, pessoal? Por hoje essa aula a gente encerra por aqui e até mais.